A mendiga negra que o milionário expulsou retorna e demite toda a administração. O terminal estava pulsando com uma energia estranha, uma espécie de eletricidade nas palavras sussurradas entre os passageiros que, despreocupados, se moviam como se nada soubessem do que estava prestes a acontecer. Diana Mendes, a poderosa CEO da Aerocional Linhas Aéreas, se misturava entre a multidão, usando uma blusa simples e calças jeans desgastadas, uma transformação que parecia quase indesejada. O desconforto das roupas humildes apertava sua pele como uma armadura que não lhe servia. Mas Diana estava decidida. Hoje, aquele disfarce lhe permitiria ver a verdade que ela sabia existir. Ao caminhar para a sala VIP, os olhares desconfiados de Silvia, a gerente, e Juliana, a recepcionista, deslizaram instantaneamente. "O que você está fazendo aqui?" a recepcionista perguntou, com um desdém que cortava mais fundo do que um gume afiado. O nó na garganta de Diana se formou, e uma onda de humilhar. "Ninguém aqui está interessado em te atender. Perca-se!" disse Silvia, com um sorriso que soava mais como uma lâmina. E ali, entre a agitação genética do aeroporto e o olhar desafiante da gerente, Diana decidiu que precisava fazer algo. A frustração queimava dentro dela, um fogo indomável que a impulsionou a revelar sua identidade. "Espere um pouco!" ela começou, a voz tremendo com a mistura de raiva e vulnerabilidade. "Eu sou Diana Mendes, a CEO." As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque entre os presentes. Mas a visão de espanto e incredulidade em Silvia e Juliana foi uma pequena satisfação que rapidamente se transformou em uma tempestade de emoções. Mesmo após os relatos de abusos e a pressão pública que se seguiu à sua revelação, Diana logo percebeu que a luta era mais profunda do que simplesmente demitir pessoas. Enveredou-se em conversas com um antigo executivo que guardava segredos obscuros sobre a empresa e, em meio às revelações, descobriu. As vozes a seu redor ecoavam dúvidas. Sussurros de descontentamento estavam nas sombras, e Diana sentiu que a batalha estava apenas começando. Que segredos ainda estariam escondidos nas páginas do passado de sua família? Qual seria o próximo passo de Diana nessa luta interminável por mudança? A pressão aumentava e a sensação de um futuro incerto pairava no ar, desafiando-a a continuar em frente, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. Embora a sala VIP estivesse repleta de desconforto, a determinação de Diana só crescia. Seu coração batia forte, ecoando na mente a promessa de mudança que ela precisava fazer. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, o silêncio súbito que tomou conta do terminal a deixou perplexa. Olhares de choque se voltaram em direção à entrada, onde um homem, elegante, mas visivelmente agitado, interrompeu tudo. Era Alberto, seu irmão mais velho, que ela não via há anos. "Você não deveria estar aqui, Diana!" ele gritou,
a voz carregada de uma mistura de raiva e dor. Você não sabe a verdade. As palavras dele reverberaram como um soco no estômago. Alarmada, Diana sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que ele queria dizer? Alberto avançou, seus olhos intensos fixos nela, enquanto os murmúrios se intensificavam entre os passageiros. A multidão parecia hipnotizada, como se tivessem presenciado o início de um grande drama. A Irracional não é o que você pensa. Tudo é uma fachada, gritou ele, gesticulando com fervor. Você foi enganada! Diana, confusa, olhou ao redor. Silvia e Juliana agora observavam, boquiabertas. O coração dela acelerou. O quê? O que você quer dizer com isso? Perguntou, tentando manter a calma, mas a tensão da situação a empurrava para um abismo desconhecido. Nosso pai. Ele fez negócios sujos. Aquela fortuna não é a herança que você imagina. É sangue, Diana. Sangue na sua consciência. Ele se aproximou, visivelmente angustiado, e seu rosto parecia desmoronar sob o peso das palavras não ditas. Uma onda de sentimentos misturados, de traição e desespero, tomou conta de Diana. Como você pode dizer isso? O que você sabe? A incredulidade se transformava em raiva e desespero enquanto ela forçava Alberto a se explicar. O som abafado das vozes ao redor parecia sumir. Você precisa saber quem realmente está atrás da Irracional. Não são só pessoas competentes. Tem muito mais. O avô, ele fez um pacto. Quase todos os executivos estão envolvidos em algo muito maior. Ele respirou fundo. A expressão dele agora uma combinação de dor e urgência. Diana mal sabia que seus próprios sentimentos estavam sendo manipulados por um passado obscuro que ela nunca imaginou. O que mais poderia estar escondido sob o manto da sua herança? Uma parte dela queria acreditar que era um delírio, mas as palavras dele tinham um peso que não podia ser desconsiderado. O terminal todo parecia hesitar, engolido pela tensão. O clima pesado aumentou à medida que os passageiros trocavam olhares nervosos. O que Alberto revelava poderia mudar tudo em sua vida. Antes que pudesse responder, a luz acima deles começou a piscar. Um barulho ensurdecedor, rompendo a tensão. Sirenes. O caos se instalou. Diana, não seja ingênua! Você precisa se proteger! Gritou Alberto. Mas a confusão tomava conta. As pessoas se aglomeravam, nervosas. Um segurança se aproximou. Sua expressão severa. Está tudo bem? O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando para os irmãos. Diana sentiu o peso das revelações de Alberto pairar no ar. E mesmo entre o tumulto, uma sensação de urgência a atingiu. Ela precisava tomar uma decisão. Algo estava prestes a ser revelado, e o passado de sua família estava nas sombras, pulsando como um aviso. Qual era a verdadeira natureza de sua herança? E mais importante, qual seria o custo da mudança que desejava? Enquanto as sirenes se aproximavam, a sua vida, suas relações e tudo o que conhecia estavam à beira de uma transformação que ela nunca poderia imaginar. E no fundo, uma pergunta a consumia: quem ela realmente era? O que suas raízes escondiam? Diana estava paralisada enquanto as sirenes soavam mais perto. O caos ao redor parecia distante. Alberto, com os olhos arregalados, continuava a gritar suas terríveis verdades. Você não pode confiar em ninguém, Diana. Aqueles que te cercam são parte disso. As palavras dele a perfuravam como facas.
Ela olhou para as pessoas ao seu redor. Passageiros nervosos, seguranças inquietos, funcionários do aeroporto com olhares aterrorizados. Tudo girava em sua mente. Ele tinha que estar errado, mas o pânico no olhar dele parecia genuíno. Alberto, calma! O que você está dizendo? O que é essa fachada? Perguntou ela, desesperada por respostas, por algum sentido. Naquele momento, um segurança se aproximou, o rosto endurecido, e perguntou o que estava acontecendo. Alberto não recuou. Ela precisa saber da verdade. A aeronacional é uma armadilha! Na confusão, Silvia e Juliana trocavam olhares. A recepcionista, com um semblante de uma mistura entre curiosidade e apreensão, sussurrou para Juliana: "Isso não pode ser verdade." Então, de repente, tudo mudou. O estrondo ecoou pelo terminal. Um vidro estourou ao longe e a multidão explodiu em gritos. O barulho ensurdecedor das sirenes tornou o pano de fundo de um pânico absoluto. Diana sentiu frio na espinha quando viu a figura encapuzada avançar em direção à entrada. A pessoa segurava algo que brilhava sob a luz da sala, e o terror percorreu seu corpo. O que estava acontecendo? "Corra! Todos para as saídas!" gritou o segurança, sua voz cortando o ar denso de tensão. As pessoas começaram a se mover de maneira frenética, empurrando-se umas contra as outras. Diana, paralisada, olhou Alberto, mas ele não parecia mais ser o irmão que ela conhecia. Seus olhos estavam cheios de dor, mas também de um impulso que ela não compreendia. "Diana, eu não estou aqui para te machucar, mas você precisa escapar. Eles estão atrás de você!" ele gritou, enquanto a figura encapuzada se aproximava. E foi quando a pessoa revelou o que estava segurando: uma pistola. O terminal virou um caos absoluto. As pessoas se aglomeravam, tentando encontrar uma saída. Diana sentiu seu coração acelerar. As revelações de Alberto pareciam ter deixado de ser importantes em meio ao alvoroço. Ela percebeu que a vida que conhecia poderia estar desmoronando. Neste momento, a figura encapuzada apontou a arma para a multidão. Sua voz ressoou como um eco em meio ao pânico. "Ninguém sai até que a verdade seja revelada." Era uma declaração que cortou a respiração de todos. Diana congelou. Ela tinha certeza de que suas vidas tinham se entrelaçado de uma forma que nunca poderia imaginar. "Diana, você precisa entender!" Alberto começou, mas não havia tempo. O que ele sabia agora parecia irrelevante em comparação com a ameaça diante deles. As sirenes se tornaram um lamento distante. E então a figura virou-se para ela, o capuz caindo levemente, revelando um rosto familiar. O choque a paralisou ainda mais. Diana, a voz era de alguém que ela nunca esperaria ver ali. E um grito se formou em sua garganta, sufocando qualquer palavra que poderia ter dito. A verdade a atingiu com uma força avassaladora. Como aquilo era possível? Um novo destino, um novo caminho se apresentando diante dela. Mas qual seria o custo para entender o que realmente estava em jogo? Com o mundo em frangalhos ao seu redor, Diana sabia que tudo o que acreditava estava prestes a ser desvendado. Mas a pergunta gritante no fundo de sua mente ecoava: quem ela realmente era entre todas essas revelações? E mais importante, quem estava ali, disfarçado sob o manto da mentira? Diana estava paralisada, enquanto a figura encapuzada a encarava. O rosto familiar estava agora exposto, e a mente dela começou a girar em um turbilhão de emoções. "É você, Ana?" A palavra escapuliu de seus lábios. Um sussurro abafado pela intensidade do momento.
Ana, sua melhor amiga de infância, que havia desaparecido anos atrás sem deixar rastros. A expressão Bela misturava raiva e dor, como se tivesse carregado um fardo insuportável o tempo todo. Diana gritou gesticulando com a arma em mãos, que tremia ligeiramente. Eles estão manipulando você. Você não sabe quem realmente são os seus aliados. O caos ao redor delas continuava. Mas naquele instante, tudo o que importava era aquele reencontro e as palavras que teimavam em não fazer sentido. Por que você está fazendo isso? Diana perguntou, sua voz embargada. Era difícil acreditar que Ana, a menina que um dia compartilhara segredos e risadas, estava agora armada e acusando sua própria família. Você não pode estar falando sério. Desde o dia em que você sumiu, eu procurei por você. O nó na garganta de Diana se apertava com cada palavra. Você não tem ideia do que eles fizeram, do que eu fiz para sobreviver. Ana disparou, agora com lágrimas nos olhos. Estou aqui para te proteger, mas também para abrir seus olhos. A irracional é a ponta do iceberg. Eles estão envolvidos em algo muito maior, em crimes que você nem imagina. Algo nos olhos dela fez Diana hesitar. A situação era absurda. Mas havia uma verdade crua naquele desespero. O relacionamento delas nunca tinha sido fácil. Mas ver sua amiga ali, tão fragilizada, fez seu coração estremecer. Ana, você estava com os meus pais? Eles te forçaram a fazer isso? Não, Diana, eu não sabia no início. Mas depois eu vi coisas que não poderiam ser ignoradas. Eles não são quem você pensa que são. Ana soluçou, a voz tremendo. O peso da revelação pendia no ar. A verdade poderia ser mais devastadora do que ela imaginava. Nesse momento, a situação ao redor delas parecia perder toda a lógica. O segurança tentou fazer os passageiros se afastarem, mas a multidão pulsava com pânico. Diana percebeu que as sirenes já estavam dentro da sua mente, chamando atenção para tudo o que estava a acontecer. E então, enquanto o silêncio pairava, um barulho estrondoso ressoou. O vidro da entrada principal estourou em 1000 pedaços e a figura encapuzada da entrada se revelou, não mais afiliada ao pânico, mas trazendo consigo mais que simples confusão. Era um grupo de homens, todos vestidos de preto, e avançando rápido, como se fossem sombras vivas. Ela não pode sair! Um deles gritou. E a tensão na atmosfera. No meio da confusão, a verdade parecia mais traiçoeira do que nunca. Foi então que uma bomba detonou, o estrondo ecoando como um trovão, lançando todos ao chão. O terminal inteiro tremeu, não só pela explosão, mas pela revelação que se seguiu. 1, 2, 3... Corpos caíram ao lado de Diana. O caos tomou conta de forma imediata, gritos ressoando por todo o espaço, e o que antes era confusão, agora se transformou em um pesadelo absoluto. Diana sentiu que tudo o que acreditava estar certo começou a rachar. O seu irmão, que agora se revelava em meio ao tumulto, a puxou para o lado, gritando algo que não pôde ser ouvido. Vem, precisamos sair daqui. Mas em meio a isso tudo, a ficção da sua vida estava se desmantelando. Uma nova urgência pulsava dentro dela, e com cada explosão, cada grito, uma nova pergunta se formava em sua mente. Quem era realmente sua família? O que mais estava escondido sob a superfície dessa realidade?
Diana sentiu-se perdida em um emaranhado de revelações e emoções. Tudo o que pensou que entenderia estava desmoronando. E o terror que a cercava agora era uma sombra não só do presente, mas de um passado que ela nunca compreendeu. O que mais poderia surgir das chamas desse caos? Ela estava prestes a descobrir que as cadeias da sua história eram muito mais pesadas do que ela imaginava. Diana ainda não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A figura familiar a encarava com um olhar cheio de desespero e urgência. Ana, sua melhor amiga de infância, estava ali, com uma arma na mão, e o caos ao redor parecia um filme de terror em que todos eram meros espectadores. O coração dela pulsava descontroladamente, misturando a surpresa com um medo profundo. Você precisa acreditar em mim, Diana. Eles usam você, manipulam você. A irracional não é o que você pensa. Ana exclamou, os olhos brilhando com lágrimas que ameaçavam transbordar. São muito mais do que apenas corrupção corporativa. Isso envolve vidas, Diana. Pessoas que desapareceram. Diana queria gritar, responder, mas as palavras pareciam entaladas em sua garganta. O som ensurdecedor da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, e as pessoas ao seu redor entraram em pânico. Um segurança estava de pé, paralisado, enquanto alguns passageiros se jogavam ao chão, tentando proteger-se. A adrenalina fazia o ambiente parecer um pesadelo. A cada momento, mais homens encapuzados surgiram, saindo de todos os cantos, como sombras dançantes em meio ao horror. Um deles avançou em direção a Ana, que o sabia como um dos capangas de sua infância, um sorriso sinistro estampado no rosto. Você não deveria ter voltado, Ana, ele sussurrou. E uma compreensão paralisante passou entre eles. Eles sabiam algo que Diana não sabia. Se afaste dela! Gritou Alberto, puxando Diana para trás. Mas o tom estava errado. Havia uma tensão entre ele e aquele homem. Uma história secreta que parecia se desenrolar bem diante dela. Alberto, quem são eles? Diana demandou, o pânico tornando sua voz quase um sussurro. A essa altura, não havia dúvida de que seu irmão estava envolvido em algo muito maior. Algo terrivelmente sinistro. A realidade do que acreditava ser sua vida estava se desvanecendo com cada palavra não dita. Ana, agora com o rosto marcado por uma determinação feroz, piscou para Diana e gritou: Eles não podem te deixar sair, Diana. Você é a chave. O que isso significava? O chão sob seus pés parecia estar desaparecendo. O que você está dizendo? Diana perguntou, sua voz subindo um tom mais alto. As revelações estavam escandalizando-a. O que Ana sabia que era vital para sua sobrevivência? Antes que pudesse processar tudo, um dos homens encapuzados puxou um dispositivo do bolso. Um sorriso sutil quebrou a expressão de desespero em seu rosto. Diana, olha! Ele gritou, pressionando um botão, e então tudo ficou em silêncio. Não era um silêncio normal, era um silêncio que cortava como vidro. O terminal, que até aquele momento estava em frangalhos, caiu em um estado de calma, como se o mundo tivesse parado para ver o que estava por vir. Diana olhou ao redor. Ninguém se movia. O caos estava congelado. Naquele instante, uma tela gigantesca se iluminou no fundo do terminal. Um rolo de filmagens e imagens passaram em alta velocidade. Diana reconheceu alguns rostos. Alguns estavam em fotos de reportagens antigas sobre desaparecimentos. Outros eram pessoas que ela conhecia, diretamente ligadas à Aeracional. A tela girava rapidamente, revelando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Diana sentiu o mundo girar.
não eram apenas mentiras sobre sua família. Era uma rede de manipulações, de vidas arruinadas e dolorosas. As lembranças começaram a clarear, e o nó em sua garganta se transformou em um grito silencioso de horror. Então, o coração dela quase parou. Uma imagem ficou congelada na tela. Era a foto de seu pai, mas ao lado dele, incrivelmente, estava Alberto, apenas mais jovem. O que estava acontecendo? Você trabalhou com ele? Diana perguntou em choque. A sombra de uma traição a alcançando de forma impetuosa. Alberto não respondeu. O olhar dele era vazio, perdido em algo que ninguém ao redor poderia compreender. A verdade estava se desdobrando como um tecido à beira da rasgação. A figura encapuzada sorriu, enquanto a sala se enchia de murmúrios de desconfiança. Vocês só descobrirão a verdade quando estiverem prontos para aceitá-la. E Diana, sua família não é quem você pensa que é. A voz soou como uma profecia. E o significado disso fez seu estômago girar. Diana se sentia como um peão em um jogo que nunca quis participar, enquanto a realidade se tornava mais confusa a cada segundo. E a pergunta que atormentava sua mente agora parecia estar mais próxima. Quem era ela realmente, em meio a tudo isso? Mas antes que pudesse processar, um segundo impulso trouxe o mundo de volta à realidade. E a violência explodiu novamente, como que parecia ser uma nova detonação. A tela se apagou e a multidão começou a se agitar, preparados para o que estava por vir. Diana precisou decidir rapidamente de quem confiar. Se é que ainda havia alguém em quem pudesse confiar. E no fundo, uma nova pergunta ecoava como uma canção de ninar, mas cheia de dor. O que mais sua história escondia? E qual seria realmente o custo da verdade? Em meio ao caos, tudo o que ela desejava era uma resposta que levasse embora o pavor crescente em seu coração. O caos se desenrolava como um filme de terror. Mas o que mais a perturbava eram as palavras de Alberto. Cada vez mais distantes, escondidas nas sombras de uma verdade que ela lutava para entender. De repente, um novo som cortou o barulho ensurdecedor. Um látigo elétrico quase sob uma sinfonia de gritos. Do fundo do terminal, uma figura emergiu da penumbra, não como uma sombra, mas como um espectro de reações. Era uma mulher alta, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo um jaleco ensanguentado. O olhar dela cruzou como o de Diana, como se conhecesse todos os segredos que a menina guardava. Você não pode! Gritou Ana, seu semblante mudando instantaneamente para o pavor absoluto. Diana tentou entender o que estava acontecendo, mas a nova figura parecia ter uma conexão visceral, algo profundo com Ana e, por extensão, com ela. O coração de Diana acelerou. Sim, sou eu, a mulher disse, a voz suave mas firme. Eu sou a doutora Laura Mendes, mãe de Diana. As palavras atingiram Diana como um raio. Como isso era possível? Ela sempre acreditou que a mãe tinha desaparecido, perdida em meio a mistérios que nunca foram revelados. Não pode ser! Você não pode ser minha mãe! Diana gritou, o cérebro em uma turbulência de confusão. Afinal, não era apenas uma figura do passado. Ali estava a mulher que ela tanto buscou, mas ao mesmo tempo, algo não parecia certo. Porque agora, em meio a esse caos, você precisa entender. Seu pai
Ele foi parte de algo terrível. A fortuna da Aerocional não significa nada. Isso tudo começou muito antes, disse a doutora Laura, enquanto tentava se aproximar. As palavras se arrastavam como uma corrente de dor. Me escute, Diana. Eles estão atrás de você, porque você é a chave para derrubar esse império. O olhar de Ana se cruzou com o de Diana, repleto de necessidade e urgência. Diana, não acredite nela! Essa mulher fez parte da trama. Ela está manipulando você. A confusão se intensificava. Como poderia haver tantos segredos, tantas camadas? Quem realmente era sua mãe e quem realmente era sua amiga? E então a verdade atingiu Diana como um soco no estômago. Era como se todas as ações do passado começam a deslizar para o presente. Uma teia tecida com segredos de traições e reflexões. Uma ideia de que tudo foi uma farsa, desde os seus primeiros passos até esse momento de grito silencioso na sala VIP. Mas antes que pudesse pensar, a figura encapuzada levantou a arma, e um tiro ecoou, perfurando o ar carregado de tensão. O mundo ao redor dela girou em um contraste chocante de luz e sombra. Ninguém estava preparado para o que aconteceu a seguir. Um corpo caiu, não da doutora Laura, mas de alguém que ninguém esperava. Alberto. Sua expressão de dor virou um alerta último e desesperador. Diana ficou paralisada. As revelações, os reencontros, as acusações, tudo se desfez em um único momento fatídico. Como isso poderia acontecer? E agora, quem poderia ser confiável? O que mais estava oculto? Enquanto o terror se espalhava, Diana sabia que poderia não haver como escapar dessa verdadeira tempestade de segredos e mentiras. E com isso, uma nova pergunta surgia. Quem era ela diante de tudo isso? E qual seria o verdadeiro significado de sua herança? E no fundo, uma sombra de dúvida surgiu. A traição poderia estar mais perto do que ela imaginava. Diana estava paralisada. A cena à sua frente parecia um pesadelo. O corpo de Alberto caíra ao chão. E não. Diana gritou, tentando alcançar o irmão, mas o medo a segurava como uma âncora. A imagem dele no chão, sem vida, perfurava seu coração. Ana estava ao seu lado, lutando para manter o controle. Diana, nós temos que sair daqui! Ela exclamou, puxando-a pela mão. Mas Diana estava presa na realidade de que sua família se desmoronava diante de seus olhos. Então, no meio da confusão, alguém gritou do fundo do terminal. Você não pode escapar! A voz era clara, poderosa. Outra figura encapuzada apareceu, mas dessa vez algo estava diferente. Ele parecia mais determinado, como se estivesse ali para assumir o controle de toda a situação. Quem é você? Gritou Ana, apontando a arma em direção à nova figura. O homem sorriu, mas não havia bondade em seu olhar. Um amigo de longa data, Ana. Mas você se esqueceu de que as lealdades podem mudar. A frase ecoou com um peso que fez o ar ao redor ficar mais denso. Diana olhou entre Ana e o novo homem, sua mente girando como um redemoinho. Do que você está falando? Sua voz estava cheia de confusão e raiva. A verdade parecia escapar dela como areia entre os dedos. O homem encapuzado começou a se aproximar e seu coração disparou. Vou te mostrar o que você merece saber, Diana. Sua vida inteira foi uma farsa. Ele tirou o capuz, revelando um rosto que a deixou sem palavras.
Era ninguém menos que Lucas, seu ex-namorado. O garoto que ela amava antes de sua vida se transformar em caos. O sorriso dele era familiar, mas os olhos estavam frios como aço. Lucas, como você está aqui? A pergunta saiu hesitante, quase implorativa. A imagem dele a cercou de lembranças de tempos mais simples, antes de todo esse pesadelo começar. Estava esperando o momento certo para você acordar. E parece que chegou. Ele respondeu, a voz carregada de um tom enigmático. Ana se virou, visivelmente mais nervosa. O que você quer de nós? A tensão era palpável. Lucas olhou ao redor e então, com um movimento inesperado, começou a se afastar. A Aeronacional não é o que você pensa, Diana. Não é apenas uma empresa de aviação. É parte de algo muito maior e mais perigoso. E eu não estou aqui para te machucar. Estou aqui para lhe oferecer uma escolha. Os murmúrios da multidão, o som da sirene e a pressão no peito de Diana aumentavam. O caos parecia um filme em que todos estavam perdendo o controle. Do que você está falando? Que escolha? A voz dela estava elevada. Um grito de desespero. Escolha entre a verdade ou a mentira. Entre o seu passado e um novo começo. Mas a verdade pode custar mais do que você imagina, Lucas disse. Sua expressão um misto de compaixão e determinação. Junte-se a mim e vamos descobrir juntos. Ou fique aqui e se afunde nesse jogo perigoso. Antes que Diana pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Uma nova explosão. Um barulho de vidro quebrando novamente. A sala parecia sucumbir em um caos absoluto. No meio do tumulto, uma sombra cruzou a visão de Diana. A figura que ela havia visto antes estava de volta, agora com um dispositivo brilhante nas mãos. Um brilho ameaçador, como um estopim prestes a ser aceso. Diana! Gritou Ana assustada. Cuidado! A adrenalina correu pelo corpo de Diana. O que mais poderia ocorrer? Uma verdade terrível, segredos enterrados e agora uma possível explosão. Você não pode escapar da verdade, Diana. A voz do homem encapuzado ressoou. E Diana percebeu que cada palavra proferida sobre ela, sua família e seus amigos poderia ser uma bomba prestes a explodir. E, com o caos ao redor, uma única pergunta pairava em sua mente. Se seus amores e laços eram manipulados por mentiras, o que mais estava prestes a ser revelado? Diana estava paralisada. A cena à sua frente parecia um pesadelo. O corpo de Alberto caíra ao chão e a histeria tomou conta do terminal. O cheiro de fumaça e o som de sirenes distantes misturavam-se ao pânico que crescia. Ninguém sabia ao certo o que fazer. Ana, ainda com a arma em punho, tinha lágrimas nos olhos. Era como se o mundo tivesse parado para absorver aquele momento de horror. Alberto! Não! Diana gritou, tentando alcançar o irmão, mas o medo a segurava como uma âncora. A imagem dele no chão, sem vida, perfurava seu coração. Ana estava ao seu lado, lutando para manter o controle. Diana, nós temos que sair daqui! Ela exclamou, puxando-a pela mão. Mas Diana estava presa na realidade de que sua família se desmoronava diante de seus olhos. Então, no meio da confusão, alguém gritou do fundo do terminal. Você não pode escapar. A voz era clara, poderosa. Outra figura encapuzada apareceu, mas dessa vez algo estava diferente. Ele parecia mais determinado,
como se estivesse ali para assumir o controle de toda a situação. Quem é você? Uou! Gritou Ana, apontando a arma em direção à nova figura. O homem sorriu, mas não havia bondade em seu olhar. Um amigo de longa data, Ana, mas você se esqueceu de que as lealdades podem mudar. A frase ecoou com um peso que fez o ar ao redor ficar mais denso. Diana olhou entre Ana e o novo homem, sua mente girando como um redemoinho. Do que você está falando? Sua voz estava cheia de confusão e raiva. O homem encapuzado começou a se aproximar e seu coração disparou. Vou te mostrar o que você merece saber, Diana. Sua vida inteira foi uma farsa. Ele tirou o capuz, revelando um rosto que a deixou sem palavras. Era ninguém menos que Lucas, seu ex-namorado, o garoto que ela amava antes de sua vida se transformar em caos. O sorriso dele era familiar, mas os olhos estavam frios como aço. Lucas, como você está aqui? A pergunta saiu hesitante, quase implorativa. A imagem dele a cercou de lembranças de tempos mais simples, antes de todo esse pesadelo começar. Estava esperando o momento certo para você acordar. E parece que chegou, ele respondeu, a voz carregada de um tom enigmático. Ana se virou, visivelmente mais nervosa. O que você quer de nós? A tensão era palpável. Lucas olhou ao redor e então, com um movimento inesperado, começou a se afastar. A Aerocional não é o que você pensa, Diana. Não é apenas uma empresa de aviação. É parte de algo muito maior e mais perigoso. E eu não estou aqui para te machucar. Estou aqui para lhe oferecer uma escolha. Os murmúrios da multidão, o som da sirene e a pressão no peito de Diana aumentavam. O caos parecia um filme em que todos estavam perdendo o controle. Do que você está falando? Que escolha? A voz dela estava elevada, um grito de desespero. Escolha entre a verdade e a mentira, entre o seu passado e um novo começo. Mas a verdade pode custar mais do que você imagina, Lucas disse, sua expressão um misto de compaixão e determinação. Junte-se a mim e vamos descobrir juntos. Ou fique aqui e se afunde nesse jogo perigoso. Antes que Diana pudesse responder, um som estrondoso ecoou. Uma nova explosão. Um barulho de vidro quebrando novamente. A sala parecia sucumbir em um caos absoluto. No meio do tumulto, uma sombra cruzou a visão de Diana. A figura que ela havia visto antes estava de volta, agora com um dispositivo brilhante nas mãos. Um brilho ameaçador, como um estopim prestes a ser aceso. Diana! Gritou Ana, assustada. Cuidado! A adrenalina correu pelo corpo de Diana. O que mais poderia ocorrer? Uma verdade terrível, segredos enterrados e agora uma possível explosão. Você não pode escapar da verdade, Diana. A voz do homem encapuzado ressoou e Diana percebeu que cada palavra proferida sobre ela, sua família e seus amigos poderia ser uma bomba prestes a explodir. E então, uma reviravolta inesperada. Do meio da multidão, uma jovem avançou, seus olhos brilhando com determinação. Era Sofia, a irmã mais nova de Alberto. Diana conhecia bem, mas não a via desde o funeral da mãe há anos. Chega disso! Sofia gritou, sua voz pura e forte. Seus jogos acabaram. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A sala parecia hesitar. A tensão aumentava. Antes que alguém pudesse responder, Sofia puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Um feixe de luz saiu, iluminando a verdade espelhada dos rostos à sua frente. Era uma gravação, o último desespero de sua mãe em um vídeo, revelando segredos que nunca foram ditos. Você acha que sabia tudo sobre sua família, Diana? O que você viu como amor era um jogo de poder.
As palavras cortaram como lâminas. Enquanto o vídeo rodava, revelava imagens de reuniões secretas e esquemas obscuros que a aerossonal encobria. Diana ficou em estado de choque. O que mais ela não sabia? A revelação era como um tapa na cara. A confiança que ela tinha em sua família, em Alberto, tudo começava a desmoronar. E então, no clímax, a câmera focou em seu pai, sorrindo, mas ao redor dele estavam rostos conhecidos, cercados de mistério e traição. No final, você nunca será um deles, Diana. Agora veja quem você realmente é. As últimas palavras de Sofia ecoaram, enquanto o terminal parecia se apagar em uma profunda escuridão. E no fundo de seu ser, uma pergunta ardia. Com quem ela realmente poderia contar? Um fardo de segredos pesava sobre seus ombros. Um novo nível de confiança rompida. A verdade era uma arma, e Diana estava prestes a descobrir como usá-la. Mas a que custo? Diana estava paralisada. A sala estava cheia de tensão, e as palavras de Sofia ainda ecoavam em sua mente. Sua própria família, suas amadas memórias, tudo estava se desmoronando. Imagens de seu pai em reuniões obscuras passavam em sua cabeça, misturando-se com as expressões de pânico ao seu redor. O vídeo que acabara de ser exibido parecia ter transformado tudo em um pesadelo, e o choque a impedia de processar o que realmente significava. Enquanto tentava entender, um estrondo abalou o terminal mais uma vez. Oca, a batida reverberou, e a multidão hesitou, prendendo a respiração. Era como se o tempo tivesse congelado. Diana olhou para Ana e Sofia, e ambas estavam igualmente horrorizadas. O homem encapuçado estava ali, imóvel, mas com um sorriso sombrio em seu rosto. Vocês acham que podem escapar? Olhou diretamente para Diana, um brilho maligno nos olhos. A verdade é um fardo e vocês estão prestes a carregar o peso. Uma onda de frio percorreu a espinha de Diana. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz trêmula. O homem deu um passo à frente, seu olhar penetrante mantendo todos em suspense. Preparem-se para a verdadeira revelação, ele gritou. E então um clarão ofuscante iluminou o espaço. A luz era tão intensa que Diana teve que fechar os olhos. Quando conseguiu abrir novamente, não acreditou no que via. Diante dela estava não apenas o homem encapuzado, mas uma série de telas repletas de informações detalhadas. Documentos, imagens e vídeos estavam sendo exibidos, um após o outro, numa velocidade incontrolável. Era um dossiê sobre sua família, sua vida, a verdade mais obscura que ela poderia imaginar. Esses são os registros dos negócios de seu pai, as conexões com grupos criminosos, os segredos que você sempre ignorou. A voz dele se tornava um eco aterrador. A sala ficou em silêncio. Todos estavam focados no que parecia ser uma nova verdade horripilante. E a confusão tomou conta novamente, levando as pessoas a sussurrar nervosamente. Diana sentiu um nó na garganta. Por que seu pai estaria em tantos negócios escusos? A imagem de Alberto caindo ao chão diante dela agora parecia mais pesada. O
peso da culpa desmoronava sua compreensão básica de família. Ela olhou para Ana, que estava paralisada, e para Sofia, que tremia. O que mais ela não sabia? E então, como se fosse uma resposta ao seu desespero, o homem encapuzado deu um passo à frente e revelou o que parecia ser o último segredo. Mas a verdade não pode ser contada sem um ícone, certo? Diana, você é a última descendente da linha Mendes, a herdeira do legado sujo que eles tentaram preservar. O que você decidir será crucial. O estômago de Diana virou. As palavras dele faziam seu mundo girar. O que ele queria que ela fizesse? Era uma escolha a ser feita entre um passado que estava destruído e um futuro envolto em segredos. Antes que pudesse assimilar a magnitude da situação, a luz começou a piscar e as sirenes aumentaram de volume. O pânico se instalou novamente e um grito cortou o ar. "Cuidado!" Ana gritou, apontando para o homem encapuzado. Mas não era ele que representava a ameaça. Do meio da multidão, uma nova figura surgiu. Um homem de terno escuro, com um olhar implacável, avançou em direção a Diana. Sua presença era imponente e, de repente, tudo pareceu ficar silencioso. "Diana Mendes", ele disse, sua voz suave, mas cheia de poder. "Você não pode escapar do que está se desenrolando aqui." O que estava acontecendo? Tudo o que Diana pensou que sabia estava sendo desmantelado, revelando uma realidade muito mais profunda. Um novo tipo de choque tomou conta dela. A conexão que ele tinha com tudo isso parecia mais próxima do que ela jamais imaginou. O nome Mendes ecoava nos muros da sua vida, mas o significado estava se transformando a cada palavra. Antes que pudesse protestar, o novo homem estendeu a mão, como se quisesse puxá-la para um lado que ela não conhecia. "A escolha é sua, Diana. Aceite seu legado ou será destruída por aqueles que desejam manter a verdade oculta." Diana ficou sem palavras. Um nó horrível se formou em sua barriga. O que ela deveria fazer? O que significava tudo isso? As relações ao seu redor estavam mudando. A herança dela estava se revelando como uma caixa de Pandora. E enquanto essa tempestade se formava, ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. E no fundo de sua mente, uma única pergunta ecoava: quem realmente era ela no meio de tudo isso? E qual seria o custo de suas verdadeiras escolhas? Diana sentiu o tempo parar, enquanto as verdades giravam como um redemoinho. O olhar intenso do homem no terno escuro a seguia, e uma sensação de urgência tomou conta. Sofia tinha uma expressão decidida, os olhos brilhando com determinação. "Nós não vamos deixar você controlar isso!" gritou, desafiando a figura ameaçadora. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem sorriu, mas não havia felicidade em seu semblante. Com um gesto rápido, puxou algo do bolso. "Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Diana", ele disse, e a tensão no ar se intensificou. O coração de Diana disparou. "Não se atreva a fazer nada!" Ana gritou, mas a voz dela parecia pequena diante do poder que emanava daquele homem. O estopim estava aceso e o pânico crescia. Os passageiros do terminal começaram a empurrar uns aos outros, buscando uma saída. Diana precisava agir. Lembrou-se das palavras de Alberto. "Você precisa saber a verdade." E o que era essa verdade exatamente? A irracional representa muito mais do que você imagina. O homem a encarou, sua voz cortante. "Se você não se juntar a nós, vai perder tudo, Diana." O labirinto de segredos, traições e revelações se intensificava.
um outro grito ressoou, e Diana nem se deu conta de que havia se afastado de Ana e Sofia. Diana, as vozes chamavam, mas tudo o que ela sentia era a pressão de um destino iminente. Eu sou a herdeira, e é hora de enfrentar isso. Ela gritou, sua voz ecoando como um estrondo que fez todos olharem. O silêncio foi esmagador. O homem hesitou um segundo, como se estivesse avaliando algo. Então você sabe da herança, ele disse, um tom de desafio na voz. Mas você não sabe a que custo. E naquela fração de segundo, as memórias vieram. As histórias do avô. O sussurro sobre um legado que nunca quis compreender. Diana teve a impressão de que aquele legado estava para ser disposto em uma balança. E ela tanto o juiz quanto o réu. O que você quer de mim? As palavras escapuliu Bela. Eu quero que você faça uma escolha, Diana. Aceitar sua linhagem e usar isso a seu favor ou se deixar levar por esse mundo de segredos que pode acabar com você. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Era como se estivesse lhe oferecendo um pacto, mas o que estava em jogo parecia terrivelmente alto. O barulho do pânico começou a se intensificar novamente. Mais pessoas corriam. E a sensação de caos tomava conta. Diana percebeu que a decisão que tinha nas mãos não era apenas sobre ela. Sofia e Ana estavam na mistura e qualquer escolha errada poderia levá-las a todas para a ruína. Então, a luz acima começou a piscar novamente, um prelúdio a algo que estava prestes a acontecer. Eu não posso fazer isso sozinha! Gritou Diana. A verdade se tornando real. O homem no terno escuro sorriu. Você nunca estará sozinha. Você só precisa se juntar a nós. As palavras ecoaram na mente dela e, de repente, tudo que era obscuro se iluminou. Diana fez frente a seus medos. Eu não sei qual será o meu legado, mas não permitirei que ele me defina. O homem hesitou. E nesse momento, a conexão entre eles parecia ser a única coisa que os mantinha. A batalha estava declarada oponeta. E enquanto a multidão começava a sair para as saídas, Diana sabia que sua luta tinha apenas começado. As peças da verdade estavam se reunindo, e a escolha dela não era apenas sobre a era racional. Era sobre quem ela realmente queria ser. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ela gritou para todos ao redor. Juntos, podemos descobrir o que está escondido. E o eco de suas palavras ressoou entre a multidão. E assim, o desfecho se desenrolava, deixando um ar de mistério. Com tudo o que aconteceu, ninguém sabia qual seria o próximo movimento de Diana. Mas uma certeza permanecia. A jornada dela estava longe de terminar. Cabia a ela decidir como isso iria acabar. Agora, antes de encerrarmos, eu preciso que você preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa história incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esgrime o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e faz toda a diferença. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. A hora de agir é agora!